Então, continuando. Aí, o outro período interessante para a gente estudar é o período quaternário aqui, que foi quando a espécie humana ela começou a se espalhar por todos os continentes do planeta Terra, tá? Começou na Europa, na África, na Ásia, tá? E lá no Holoceno foi quando os grupos humanos chegaram na América. Então, o ser humano ele começou a se espalhar por todo o planeta Terra lá no período quaternário, na época Oleocena, tá? Depois, vocês com o tempo, olhem bastante para essa tabelinha aí da página 15. Olha mesmo, olha lá, em cada período desse, o que teve em cada período lá? Por exemplo, aqui, ó, no período Jurássico, aqui, ó, a gente teve os primeiros pássaros e mamíferos. Ó, no período terciário lá, ó, primeiros grandes mamíferos, elevação da Cordilheira dos Andes. Depois olhem bastante para essa tabela aí, tá? Ela é muito interessante. A gente não vai passar por ela aqui, porque senão levaria muito tempo, tá? Continuando, tá? Não esqueçam de grifar aí, ó, o primeiro parágrafo aí na página 4. Tá? Pode grifar o primeiro parágrafo na página 14. Na página 14. Tá? Atualmente, até rios e lagos? Não, aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, esse já grifaram. Esse aqui, ó. História geológica da Terra. Os cientistas até bilhões e milhões de anos. Aqui no final já, ó. Tá? Aí, depois, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver que o nosso planeta, ele não é uma coisa... Parou, desenhista? Tem uma conversa séria depois com você, tá? Calma. A gente vai ver agora que durante todo esse processo de resfriamento, a gente viu que o que era mais pesado, as rochas mais pesadas, os minerais mais pesados, eles foram para dentro da Terra. Eles foram lá para o núcleo da Terra. E o que era mais leve ficou na superfície. A gente vai ver sobre as camadas internas do planeta Terra. Tá? Professor? Oi. A aula já está acabando? Falta uma meia hora ainda. Tá? Então, a primeira camada e a mais de cima é a litosfera ou crosta terrestre. Oi, diga. Pede para os desenhistas parar de desenhar na tela que está atrapalhando a aula. Ele parou de desenhar, só que a imagem fica aqui se ele não apagar. Não tem como eu apagar daqui. Tá? Infelizmente. Então, a gente tem a camada superior, que é a crosta terrestre. Imagina que o planeta Terra é como se fosse um ovo de galinha. Tá? Você tem a casca, tá? A casquinha do ovo, que é a parte sólida. Essa é a crosta terrestre. Ela é bem fininha. Ela é dividida em crosta terrestre continental, que tem entre 40 e 30 quilômetros de profundidade, tá? É como se a gente saísse daqui e fosse até, deixa eu ver, 40 quilômetros. Mais ou menos como se a gente fosse daqui em Marzagão 1,5 vezes. Tá? Marzagão, né? De espessura. Nossa, é bem fino, né? Comparado com o planeta inteiro, que é gigantesco, daqui até Marzagão. Nossa, é bem fino mesmo. Isso. Essa parte que é a parte de rocha. Depois disso, é a parte de lava que a gente vai ver daqui a pouco, tá?
Em alguns lugares, por exemplo, embaixo das grandes montanhas, ela pode chegar até 70 quilômetros, mas a média dela é de 30 a 40 quilômetros. Nos oceanos, ela tem o nome de crosta oceânica. Ela é mais fina, porque o oceano é mais pesado, tá? Então, ela vai de 5 até 10 quilômetros de profundidade nos oceanos, tá? E tá vendo aqui, ó, desse desenho ao lado aqui, a crosta aqui, ó, embaixo do texto aqui, ó. Aqui tem a imagem da crosta aqui, ó. Essa parte cinza aqui, que é a crosta terrestre. Aqui ainda tá grande. Crosta terrestre, a crosta terrestre. Aí depois da crosta terrestre, a gente tem o manto. O manto é a camada que fica entre o núcleo e a crosta terrestre. O manto, ele é feito de magma. Ele é feito de rocha derretida, mas muito, muito quente, tá? Ele é como se fosse a clara do ovo. Não tem? Quando você quebra o ovo, você tem a clara e tem a gema. A gema é a parte amarela, a parte laranja. A clara é a parte branca, tá? Então, o manto é como se fosse a clara do nosso planeta. O manto é dividido em manto superior, que vai do final da crosta terrestre até os 650 quilômetros de profundidade, ele já é maior. E tem também o manto inferior, que ele vai até 2.900 quilômetros de profundidade. A temperatura desse manto, ela pode chegar até quase 3.000 graus, mais de 3.000 graus de temperatura. Se a gente cavasse um buraco no chão aqui, a cada mais ou menos 30 metros que a gente cava, a temperatura aumenta 1 grau. Tá? Então, se a gente cavasse 300 metros, a temperatura lá embaixo no buraco seria de 10 graus a mais. Se hoje está fazendo 20 graus, 25 graus, lá embaixo a temperatura seria de 35 graus nesse buraco que a gente fazia. Então, a cada 30 metros que a gente cava, aumenta 1 grau de temperatura, tá? E lá, por conta dessa temperatura, as rochas, os minerais, tá tudo derretido, tá? Essa é a área do magma, tá? Então, aqui, ó, no desenho, aqui, ó, a gente tem um manto superior e a gente tem um manto inferior. Depois do manto, a gente tem o quê? A gente tem o núcleo, que é o meio do planeta, tá? Que também é dividido em 2. A gente tem o manto, o núcleo externo, e a gente tem o núcleo interno. Esse núcleo ele é formado por minerais pesados, que é o níquel e o ferro. Então, o núcleo do nosso planeta, lá no meiozinho, ele é formado de níquel e ferro, principalmente, tá? E a temperatura até ferro? Níquel e ferro. Só que esse ferro, por conta de tudo que está em volta da gente aqui, ele está sólido, embora esteja muito quente, tá? A pressão é tão grande. Imagina, quem aqui já foi para a piscina ou até para o mar mesmo e mergulhou? Você sente o peso da água em cima de você, não sente? Então, imagina o peso de 4.000 quilômetros de rocha e lava em cima de você. O peso que vai fazer. Nem se compara. A gente morre. É como você pegasse uma camisa ou uma meia e apertasse ela. Apertasse muito, com muita força mesmo. A gente morre. Por mais quente que esteja, e a pressão vai ser tão grande que vai ser sólido, tá? Lembra que a gente falou do núcleo Júpiter, que por causa da pressão
os cientistas acham que ou ele é um diamante gigantesco, do tamanho da Terra, ou ele é feito de hidrogênio metálico, é também por conta disso, por causa da pressão. Então, o núcleo interno da Terra, os cientistas acreditam que ele seja feito de níquel e ferro sólido, embora esteja uma temperatura de mais de 4.000 graus Celsius. Para vocês terem uma ideia, quando a gente coloca uma água para ferver, para fazer um chá, para fazer um café, quando a água começa a ferver, ela está a 100 graus de temperatura só. Imagina 4.000 graus, o quão quente é. Então, lá no centro do planeta, é muito quente. Só tem só a parte mesmo? Tá? Então, aí o que acontece? A gente tem essa crosta terrestre, que é essa casquinha do nosso ovo, que está em cima de magma. Tá? Em cima de magma, muito magma, muita rocha derretida. Deixa comigo. Lá em 1915, teve um cara, teve um cientista, que ele propôs uma teoria, que é a teoria da deriva continental, que falava que todo o planeta ele estava navegando em cima desse oceano de lava. E, por conta disso, os continentes, há muito tempo atrás, eram todos juntos. Em um negócio que a gente chamou de Pangeia. Pangeia era o supercontinente primitivo, onde todos, a África, a América, a Europa, a Ásia, estava todo mundo junto. A Antártica estava junto? Tava todo mundo junto ali. Ou não existia a Antártica ainda? Existia. É porque, assim, a Antártida, embora tenha muito gelo em cima, você tem a parte de rocha por baixo. Então, ela estava junto também. Só que ela não tinha gelo, porque ela estava numa área mais perto do Equador ali. Não estava lá embaixo, no lugar mais frio. Tá? Aí, esse mesmo cara, o Wegener, ele é alemão, tá? Ele falou também que chegou um momento em que a Pangeia quebrou no meio. Ele chegou lá para os alunos dele lá, né, que ele era professor, e falou assim: então, gente, eu fiz uns estudos aqui. Lembra que eu falei que antes a gente tinha um continente só, que era a Pangeia? Então, teve uma hora que ele quebrou no meio. Quando ele quebrou no meio... Professor, Oi. Você tem algum curso assim de ciências também? Não, é porque eu sou curioso. Desde a idade de vocês, assim, eu sempre gostei muito de... Professor, que página o senhor tá? A gente tá na 16, né? Na página 16. Vamos grifar aí na página 16, que eu esqueci de pedir para vocês grifarem aí, tá? Na página 16, vocês podem grifar aí esse terceiro parágrafo, onde fala sobre as ondas sísmicas, que a gente vai ver daqui a pouco o que é essas ondas sísmicas, tá? É para grifar tudo? Pode grifar tudo, tá? Porque tudo... Porque... Começa lá do conhecimento até superficiais? Não, o terceiro parágrafo aí, Yasmin. A metodologia mais avançada até diferentes profundidades. Tá, obrigada. Porque imagina o terremoto que fez quando a Pangeia quebrou no meio e deu origem aos dois continentes, a Laurásia e a Gondwana. Imagina o tamanho do terremoto. Esse terremoto foi o que a gente chama de um abalo sísmico. Esse abalo sísmico fez com que as ondas sísmicas se espalhassem por todo o planeta. E não parou aí, não.
esses dois continentes, a Laurásia e a Gondwana, navegando em cima do oceano, quebraram, se dividiram mais e mais vezes, até chegar nos continentes que a gente tem hoje. América do Norte, a Antártida, a África e a Ásia, junto com a Europa. Além da Austrália também. Desenhador é ele. Tá? Então aí, lá na página 18, lá na página 18 agora, peço para vocês grifarem aí o terceiro parágrafo, tá? De muitos anos até Margem Tétis, tá? Terceiro parágrafo aí. Muitos anos mais tarde, em 1915, até Mar de Tétis. E depois, o quinto parágrafo lá. Ao longo de milhões de anos, a Laurásia e a Gondwana teriam continuado a se fraturar. Tá? Aí vocês gritem até não tem mais prova. atuais. Tá bem? Não sou eu. Diga. É na página 18, que é para Isso, na página 18. Muitos anos mais tarde? Muitos anos mais tarde, até Mar de Tétis. Prova. Aí depois, lá no quinto parágrafo, o último parágrafo aí da página, você vai grifar ele inteiro também, tá? Tá. Depois eu vou mandar esse slide aqui para vocês também, tá? Pode ficar tranquilos. O tempo está acabando aqui. Juro. Aí quando acabar eu vou abrir a última, Ô, tá? prof, podre. Último Prof. Diga. Pode falar. Tô me culpando. O Pedro Henrique tá me culpando, falando que sou eu que desenho. Tô me culpando, prof, não sei porquê. Estão te acusando. Me acusando. Professor, só porque é melhor ligar as câmeras todo mundo. Alguns falam que estão bugados. É que com a câmera ligada dá pra ver quem tá com a mão na tela. Tudo porque estão te acusando, ué. Mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. Meninos, o tempo